CâmaraCast, Informação e Cidadania. Daqui a pouco um bate-papo com a diretora do SIDICA, Gabriela César, para falarmos sobre inovação e qualificação. Um centro que integra a inovação, a qualificação e a prática para o desenvolvimento de novos recursos e tecnologias. Para falar sobre o trabalho do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, vamos receber aqui no nosso CâmaraCast Gabriela César, diretora do SIDICA, com a participação dos nossos vereadores Roberto Danani, do MDB, e Rodrigo Rodrigues, do PDT. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Gabi, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês, Braulio, Rodrigo, Danani, para conversar um pouquinho sobre o nosso SIDICA. Que bom. Vereador Danani? Comunidade de Canela, colega vereador Rodrigo, Braulio, Gabriela. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal aqui, porque a sociedade nos curta e entenda o que a gente vai dizer aqui. Boa tarde, Braulio, Gabi. Boa tarde. Danani, meu colega. É importante falar sobre essa ferramenta, talvez essa estrutura de Canela, que talvez nem todos tenham conhecimento e que a gente consiga esclarecer hoje para a comunidade o importante papel que o SIDICA tem na cidade, né? Pois é, eu quero já começar perguntando aqui para a nossa convidada, Gabi César, como é que foi esse primeiro semestre do SIDICA, Gabi? Olha, foi um semestre bem intenso, né? Então, a gente está nem janeiro, desde dezembro já, quando a gente começou a transição ali, a conviver lá dentro do SIDICA. Já em dezembro eu já fui lá, fiquei uma semana com o pessoal lá já para entender do que se tratava o SIDICA, né? De qual o papel dele e quais os trabalhos que estavam sendo realizados lá. E realmente está sendo muito intenso, a gente está participando de bastante eventos de inovação. A gente participou do Sal Summit, né, em Porto Alegre, do GovTech, semana passada, em Porto Alegre, e essa semana agora passada também do Gramado Summit, né? E inovação é um assunto muito novo ainda, né? Para todo mundo. Então, é um assunto muito pujante, é um assunto que realmente traz bastante diálogo, bastante dúvidas ainda. Então, a gente está fazendo um trabalho mesmo de se especializar mesmo para entender qual que é o papel da inovação hoje em Canela e junto com a inovação o SIDICA, né? Sem dúvida. Vereadores. Eu até gostaria de dizer, Gabi, porque hoje a gente tem no SIDICA, ele é palco de todo tipo de apresentação, audiência pública e evento. Eu acho que hoje ele é o espaço que Canela tem, talvez, para sediar a maior parte desses eventos. Mas para mais do que um pequeno auditório, o que é, qual é a função do SIDICA e por que ele existe? Sim. Isso que eu queria saber. Tu sabe que eu até trouxe um pedacinho da lei da Cidade Empreendedora, Canela Cidade Empreendedora, que foi a lei que criou o SIDICA, né? Então, essa é uma lei de 2020 e ela fala bem isso. Então, qual seriam os objetivos do SIDICA? Fomentar a implantação e o fortalecimento de incubadoras no município de Canela, promover nas empresas de base tecnológica o empreendedorismo e a inovação, fomentando a utilização de novas tecnologias de produção e gestão, desenvolver metodologias de monitoramento e avaliação de resultado com base em indicadores referentes à inovação e empreendedorismo na geração de empregos, disponibilizar espaço para aplicar cursos e palestras de capacitação profissional em parceria com institutos, instituições de ensino, empresas, Sebrae, Senai, Senac, né, todo os 5 S's, né, e propiciar espaço para atendimento e apoio empresarial. Então, no final das contas, é exatamente isso que a gente faz hoje, né? Então, a gente trabalha bastante no fomento da implantação de inovação, né? Então, mais do que um espaço de eventos, né, quando a gente entrou em janeiro, justamente tinha um calendário bem extenso de eventos, formaturas de escolas e tudo mais. Tinham lá no momento fisicamente 2 startups, uma que estava num contrato, mas ela não estava mais fisicamente lá. Então, hoje nós temos 2 startups lá dentro, né, com um convênio com a Unicinos que a gente tem para essa incubação. E então é isso, o que a gente entendeu? O SIDICA, ele era um prédio, né,
que foi inclusive uma ótima iniciativa, né, inclusive da própria gestão anterior, porque falar de inovação não é fácil, ainda tem muitos tabus, tem muitas barreiras que a gente precisa passar, né, só que a gente entendeu que o SIDICA estava sem alma, né? Porque não adianta a gente ter somente um espaço onde a gente vai estar com startups lá sendo incubadas, sendo que a gente não tem uma governança do ecossistema de inovação, que a gente não fale de inovação, né? Então, e aí a gente começou a definir isso. Para que público que é, né? Claro que é para a cidade, para a comunidade como um todo. Mas a gente entendeu, agora nesses últimos meses, que a gente precisa falar com os jovens de Canela, né? A gente está fazendo um trabalho muito grande dentro das escolas, de ensino médio, principalmente. Então, eu estou indo toda semana em alguma escola, falando com a direção, para a gente botar essa gurizada para dentro do SIDICA e começar a falar de inovação com eles, né? A gente está trabalhando hoje, não só nós no SIDICA, como todos aqui, trabalhando para a Canela do futuro, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está se aproximando desse público principal, que é o jovem canelense. Certo. Oi, Gabi. Sabe que além um dos serviços do SIDICA é a criação de MEI, essas empresas, auxílio a esses microempresários individuais aí. Dentro desse caminho também a gente fica assim preocupado algumas vezes, que a gente vê as pessoas aproximar o SIDICA através dessas microempresas individuais. Ele não consegue aproximar essas empresas do município de Canela, talvez para uma futura licitação, para algo mais positivo, assim, que elas possam participar também dessa ferramenta que é as licitações, para o recurso também ficar aqui no município de Canela. Tem algum trabalho nesse sentido? Tem sim, tem sim. A gente tem dentro do SIDICA, então, a Sala do Empreendedor, né? Que a gente está fazendo um trabalho bem legal ali, eu com as meninas da Sala do Empreendedor, porque de aproximar todos esses serviços que tem ali, né? Porque além da Sala do Empreendedor, a gente tem o Cine ali do lado, né? A gente tem o Cine, tem a Junta Comercial, então a gente tem todos esses serviços, assim como várias cidades têm dentro dos seus centros de inovação, tem todos esses serviços justamente para ajudar nessa questão do empreendedorismo, né? E a Sala do Empreendedor, inclusive, ela passa anualmente por uma certificação, que é bronze, prata, ouro, diamante, e nós estamos nesse processo até início de setembro para essa certificação. E um dos requisitos, dos critérios dentro dessa certificação é justamente isso, que a cidade tem que ter mecanismos de aproximar o microempreendedor da cidade das licitações, né? Públicas. Então, assim, a gente está trabalhando com isso, inclusive a gente está fazendo todo um trabalho de inovação dentro da prefeitura, né? Tentar, inclusive, desburocratizar, que era, inclusive, uma pauta muito, muito importante dentro do plano de governo do próprio prefeito, né, do próprio governo, a questão da desburocratização. Então, com isso, a gente está indo atrás de ferramentas para fazer esse link, né, e conseguir fazer uma divulgação melhor para eles, porque o Sebrae, inclusive, pede que a gente faça isso, né, dentro dessa certificação, que a gente tenha esse mecanismo de divulgação, né? Não só do microempreendedor, como também dos agricultores, né? Dos produtores rurais de Canela. Então, mas isso também já é feito na prefeitura, mas a gente já tem, por exemplo, listas de transmissão do WhatsApp que a gente conversa, e a gente também está programando eventos que a gente tem que fazer até setembro para os empreendedores, onde a gente vai abordar, inclusive, esse assunto das licitações. Quantos cursos foram feitos nesses 6 meses? Na verdade, cursos, assim, exatamente, a gente não conseguiu cursos efetivos, assim como estava tendo, Senac e tudo mais, porque teve toda uma questão de organização justamente desses contratos, né? A gente está hoje, já no departamento de compras, já finalizando os contratos um contrato do Senac, que é do ano passado, é uma continuação de um contrato com o Senac, que veio através do programa RS Qualificação, que é do governo do estado, e ele previa 4 cursos, né? Um foi feito ano passado, que era de monitor de turismo, e aí ficaram pendentes ainda 3 cursos, um de camareira, recepcionista e garçom, tá? E nos próximos meses a gente já vai conseguir, no mínimo, divulgar uma agenda, né, com o Senac, para a gente poder fazer esses cursos, né? A gente tem feito capacitações, a gente tem tido mensalmente um encontro de inovação lá, a gente manteve esse projeto dos encontros de inovação, que a gente chamou hoje de SIDICA Talks,
né? E que a gente sempre tenta trazer inovação, a gente está colocando as escolas para participar desses encontros de inovação, né? E então seria mais ou menos nessa linha. A gente está fazendo capacitações, mas capacitações nada assim ainda com certificação, porque a gente está justamente fazendo toda essa organização, esse planejamento que a gente não tinha, um planejamento de todas essas ações do Sidica, porque a gente começou a gestão agora esse ano, então a gente acaba fazendo o que dá para fazer. A gente sabe que no primeiro ano de um governo é muito desafiador, né? De organizar a casa, de realmente fazer um planejamento e já planejando também para o ano que vem, para ficar uma coisa realmente planejada e com sentido, né? Então, até a gente, agora para esse ano, a gente está fazendo o PPA, a gente está organizando o PPA. A gente fez todo o planejamento em cima da lei da inovação, que Canela tem uma lei de inovação, que a maioria dos municípios não tem. Canela, assim, a gente tem duas coisas muito importantes que muitas cidades não têm aqui no Rio Grande do Sul, que é um espaço, né, um hub de inovação, que é o Sidica, e uma lei de inovação. Tem cidades que não tem nada disso. Então, a gente está à frente já em muitas coisas, só que a gente justamente precisa botar realmente essa alma de inovação na cidade, né? Através desses recursos que a gente já tem. Então, todo esse planejamento está sendo feito em cima da lei de inovação, e dentro da lei de inovação a gente tem vários programas que a gente está organizando todas essas qualificações, e indo atrás de muita coisa, inclusive de muito curso gratuito, que a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Inovação do Estado, ela tem vários programas relacionados à inovação que são gratuitos, é só a gente se organizar e aplicar no município. Então, a gente está indo atrás de todas essas parcerias. Gabi, eu queria te questionar, meio que comentar, porque toda vez que a gente tem uma crise política, crise climática, qualquer tipo de crise, a nossa região ela é muito afetada porque a gente tem uma matriz econômica que depende, na sua grande maioria, de uma economia, que é o turismo. E talvez ligado a isso, mas o Sidica, talvez ele tenha um papel muito importante na diversificação da matriz econômica, e por isso eu te pergunto assim, com a inovação, com os cursos, como tu vê, e tu como gestora daquele espaço, que poucas cidades têm, como tu mesmo disse, como a gente planeja o futuro para que talvez numa próxima crise, que a gente está numa era de crises, né? Social, política, econômica, climática, enfim. Como é desafiador tu pensar o futuro nesse aspecto, porque a gente depende muito de um nicho só. Como desenvolver, na tua opinião, agora à frente desse espaço? Realmente é muito desafiador. E eu vou ser bem sincera, assim, Rodrigo. Para nós, que a gente é de uma geração ainda, né, dos 40, ali, não tô falando de ti, né, porque tu é um jovem vereador. Falando de mim e do vereador Tô colocando o Braulio e o Danani junto. Mas até para as gerações ali dos 30 anos, é muito difícil a gente lidar com essa geração Z que está vindo. É um desafio enorme, né? Então, inclusive em relação ao mercado de trabalho, que é exatamente o que tu falas, né? A gente tem feito visitas no Distrito Industrial a várias empresas, e a gente, em todas as empresas, a principal reclamação é mão de obra, né? Mão de obra qualificada. Então, assim, a gente tem uma geração que não pensa mais como a gente pensava, né? De ter uma carreira, aquela coisa de futuro. É uma geração que pensa no hoje, né? E a inovação, ela entra muito nisso, porque assim, a inteligência artificial está aí. Então, é um nicho enorme para se trabalhar com essa gurizada. Por isso que a gente entendeu que a gente tem que trabalhar com a gurizada canalense. Porque eles é que têm... né, essa geração é que pensa diferente, fora da caixinha, que nem a gente. Por exemplo, que nem a gente não faz, né? Então, assim, para mim, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos, foi muito importante eu inclusive, ter esse acesso à inovação, porque isso faz a gente abrir a mente e entender que realmente a gente tem que pensar no mercado de trabalho, na indústria, de uma maneira diferente, né? Então, realmente a inovação, por exemplo, assim, a gente, uma das parcerias que a gente tá desenhando aí, e que vai ser uma coisa muito importante para a Canela, que eu estou falando já segundo semestre e início do ano que vem, a gente está fazendo uma parceria com o Instituto Caldeira,
né, de Porto Alegre, que é, da América Latina, é referência em hub de inovação, né? É um hub privado, porque é muito difícil ter hubs de inovação públicos, como é o Sidica, tá? Normalmente, por exemplo, Caxias tem um hub de inovação, mas ele é com a iniciativa privada junto. Então, é o espaço da prefeitura, mas quem administra é a iniciativa privada. E a gente não. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão para justamente fazer o trabalho que a gente precisa social, né? E preparar essa gurizada. Então, realmente, a gente tem que entender que o mercado de trabalho está mudando e que a gente precisa, né, se adaptar, né? Então, se fala muito da geração Z se adaptar a nós. Não, nós vamos ter que se adaptar à geração Z, porque eles não conseguem se adaptar na nossa, né? Então, a inteligência artificial, por exemplo, é um nicho assim que até o ano passado a gente quase não falava, né? E hoje é um assunto muito falado, muito discutido. Então, trabalhar com programação, toda essa questão de trabalhar com startups que tenham questão de inovação, realmente é isso que a gente precisa fazer hoje e é isso que pode diversificar a matriz econômica da cidade, porque Canela precisa ter realmente eu digo assim, esqueci até a palavra que eu queria dizer, mas assim, no sentido de que o turismo é importante, mas a gente também pode ter a nossa marca dentro da inovação. A gente pode ser uma referência em inovação na região. E isso vai trazer um retorno econômico muito importante para a cidade, né? E, Gabi, como é que você, como o Sidica, enfim, vai fazer essa ligação com a criança, com o adolescente da escola? Vai trazer ele para dentro do Sidica? O Sidica vai até a escola para criar essa ligação que, sem dúvida, é importante. A gente precisa preparar a geração para o nosso futuro e que a gente possa justamente trabalhar em cima de bases, né, construtivas, pensando justamente em desenvolver novas matrizes econômicas, enfim, novos nichos, né, de mercado. Exatamente. Uma das coisas que a gente pensou foi isso, assim, a gente ali, junto com o secretário Ismael e com a secretária Manu, que o Sidica, ele não é somente o espaço físico, ele pode sair né? A gente vai ir para dentro das escolas, sim, porque não precisa somente né, os alunos, as escolas irem para dentro do Sidica. Claro que é importante, porque também para eles é bom isso, sair do ambiente escolar e ter essa ligação, por exemplo, com um hub de inovação. Né? E a gente está fazendo justamente essas reuniões, justamente isso, assim, ó, eu aproveito que eu tenho né, que eu gosto de ter contato com as pessoas, eu estou indo pessoalmente, estou conversando e a gente está alinhando junto com as direções, justamente isso, vamos fazer programas dentro da escola, essa parceria com o Instituto Caldeira, inclusive, é um projeto muito importante em relação à inovação que eles têm dentro do Caldeira, que é o Geração Caldeira. Tá? Que o foco dele são jovens do ensino médio de escolas públicas, né? Então, isso é muito importante. Ou também estudantes de escola privada que tenham pelo menos 50% de bolsa. Né? Então, justamente para a gente acessar, né? Então, esse pessoal mais vulnerável, né? Então, a população mais vulnerável da cidade e dar uma oportunidade de mostrar para eles que sim, a gente está em Canela, uma cidade do interior, mas que a gente pode sim pensar longe, que a gente tem muito para inovar na cidade, né? Então, o Instituto Caldeira vai ser assim, um projeto muito interessante. Eles têm uma parceria enorme com a Microsoft e a gente vai trazer, inclusive, esses cursos da Microsoft, do Caldeira para Canela. Então, assim, legal. Já está alinhando, está bem... Vai ser um projeto bem interessante mesmo. E aí, o que acontece? Esse projeto, a gente vai primeiro trazer agora no segundo semestre esses cursos da Microsoft, que são feitos de forma online, né? Preparando eles para o Geração Caldeira, que é esse projeto, que esse ano, agora em maio, terminaram as inscrições desse ano, né? Então, a gente aqui a gente não conseguiu fazer nenhuma divulgação, até porque a gente estava alinhando, né? E tiveram mais de 19 mil jovens inscritos nesse projeto. E desses 19 mil, 17 mil foram selecionados, que estavam dentro dos requisitos, e ninguém fica sem o curso, né? Então, eles fazem o curso ali, e desses 17 mil foram selecionados 200. Que desses 200 ganham uma bolsa de R$4.000, R$1.000 por mês, é um projeto de 4 meses, onde eles têm que ir a Porto Alegre dentro do Instituto Caldeira. Então, vivenciar isso, que é muito importante. Quem nunca foi no Caldeira, eu sugiro vá, né? Até naquele dia a gente
né? O Rodrigo foi junto conosco. E realmente parece um mundo bem diferente, né? Assim, então é outra realidade para a gente. E desses 200 que fizeram, por exemplo, o último Geração Caldeira, 140, quase 150 já foram empregados dentro dessas empresas. Eles têm 500 empresas que eles têm parceria, e essas 500 empresas já puxam essa gurizada para trabalhar dentro das empresas. Então, são empresas grandes e a gente vai ser uma oportunidade muito legal para o jovem canelense. Parabéns pela euforia, pela a maneira que você está conduzindo e falando. Mas ficou aqui um ponto de interrogação. Você disse, colocamos almas, organizar. Estava desorganizado ou organizar na forma que vocês queriam? Também, os dois, na verdade, vereador, assim, na verdade, também organizar, principalmente da maneira como a gente vê, né? A gente começou uma gestão nova, assim como a maioria por exemplo, dos governos, porque o outro fez, a gente vai apagar, vai deixar de lado. Não, a primeira coisa que o nosso secretário disse, não, vamos continuar o trabalho, né? Porque realmente é muito importante e a gente vai dar continuidade, sim, né? E aí, a partir disso, o que acontece? Quando a gente fala de inovação, a coisa mais importante né, o item mais importante de inovação seria a governança, como eu disse, do ecossistema de inovação. Sem uma governança do ecossistema de inovação, e quando eu digo ecossistema de inovação, a gente está falando de empresas, entidades, governo, né, escolas, universidades. Então, é toda eles chamam de... Tem gente que chama de tríplice hélice e quádrupla hélice, que são as hélices da inovação. E quando a gente assume o SIDICA, ela não estava sendo feita, essa governança de inovação. Não da maneira correta, né? Pelo menos é um ponto que a gente viu e que a gente vê hoje que seja a maneira correta. Porque não adianta a gente manter a gente tem que fazer um trabalho, querendo ou não, na inovação que tenha continuidade. A gente não pode deixar isso totalmente na mão do poder público, entende? Por isso que tem que ter essas entidades todas envolvidas para que tenha essa continuidade, entende? Então, assim, a gente organizou do nosso jeito, sim, né? Mas tinha um trabalho muito bem feito, assim, no sentido mas era mais focado em cursos, que nem tu falasse, capacitação, que também está no escopo do SIDICA, mas também está. Mas pouco se falava em inovação, né? Quantas entidades novas já entraram para dentro? Olha, eu até tenho que olhar no meu grupo ali, mas a gente fez já uma reunião da governança de inovação e foi muito produtiva mesmo. A gente abriu essas reuniões, não só físicas, para não limitar, né? Mas várias, assim, Sebrae, Senac, Senai. Esses já eram parceiros? Sim, né? já eram parceiros. A gente só trouxe essas pessoas de volta porque, na verdade, começou a ser feito um trabalho... Oi? Eles tinham saído? Sim, na verdade, não é que tinham saído. Uma coisa é tu ter um contrato, por exemplo, onde as empresas têm que prestar um serviço para a gente, e outra questão é eles estarem envolvidos dentro do ecossistema de inovação, da governança, né? O que a gente chama exatamente da governança, onde todo mundo toma conta, né? E inovação se fala assim, não tem como tu falar de inovação se tu tem uma governança, né? Então, é isso que a gente estava fazendo, né? Então, a gente trouxe as universidades de novo, Unicinos, UX, né? Deixa eu ver quem mais que a gente foi visitar. Nossa, a gente foi visitar tantas entidades que agora eu não lembro, mas todas essas entidades estão hoje dentro da nossa governança de inovação. Mais o Instituto Caldeira que vai fazer parte. Mais o Instituto Caldeira, por exemplo, que realmente... Essa é uma novidade. Sim, exatamente. Eu queria pedir desculpa a vocês, colega, Rodrigo, Gabi, Braulio, mas meu pai está no hospital numa consulta. Eu vim aqui para passar uns minutinhos com vocês. Que vocês tenham um ótimo programa aí, mas eu vou ter que me ausentar. Peço desculpa e já me despedindo da comunidade de Canela. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma pergunta. Fala, vereador. Que é muito importante que as pessoas me cobrem. Horário de atendimento. Se tem algum telefone que eles possam tratar disso aí fora de hora, coisas assim, dependendo daquelas pessoas que não conseguem sair do trabalho. Claro. Obrigado. Pode ir. Tchau. Então, respondendo o vereador, das 8 horas da manhã às 17h30, o SIDICA não fecha mais meio-dia, tá? Então, a gente
inclusive dentro do regulamento do SIDICA, a gente está todas as ações que a gente está tomando, a gente está fazendo todos em cima do que diz a lei, regulamentos, né? Então, o SIDICA, a gente mantém agora ele aberto ao meio-dia, então a gente reorganizou a escala de trabalho da recepcionista com a nossa guarda para a gente poder manter o espaço aberto, inclusive durante o meio-dia, porque as pessoas às vezes utilizam bastante espaço no horário do meio-dia para ir lá sentar, né, poder ficar trabalhando no computador. Então, a gente está hoje das 8 às 17h30, sem fechar o meio-dia, né? E o WhatsApp do SIDICA é o 54-3282-5167, que é o WhatsApp que tem todas as informações e, né, se alguém precisar ligar ou mandar até alguma mensagem. Até pedir aqui para a nossa assessoria que, no momento que colocar o programa no ar, deixar o WhatsApp do SIDICA ali, os contatos. As redes. Então tá, gente, obrigado pela resposta. Fiquem com Deus. Obrigado, vereador Danani, saúde para o teu pai, obrigado pela tua participação. E deixa eu aproveitar, já que o Danani está saindo, e para o nosso público, Gabi, porque, sabe, o público já de uma digamos, uma idade um pouquinho maior, né? E os empresários, mesmo, microempreendedores, que não têm esse contato com as tecnologias. Haverá cursos específicos para esse público? Sim, com certeza. Com certeza. A gente está abrangendo, né, não é somente os jovens, mas também, principalmente agora a gente mudou o foco para os jovens, mas para toda a comunidade, né? O SIDICA está ali para toda a comunidade, né? E então, assim, a gente vai ter várias capacitações, até porque isso está dentro da lei da inovação, né? Onde tem um programa, até achar o nome que tem, na verdade, tem vários programas dentro da lei da inovação, que é o Capacita Canela, por exemplo, e o Emprega Canela, que são programas que tem que ter para justamente a questão da qualificação e capacitação, né, da comunidade em geral, mão de obra, né? Então, eu tenho feito bastante uma parceria, porque eu também estou no meu escopo agora a coordenação do Cine. Então, essa aproximação com a FGTAS também e o Cine, a gente vai fazer parcerias para fazer cursos de qualificação e capacitação para, né, toda a comunidade canalense, não só os jovens, né? Para todas as idades. Vereador Rodrigo. Gabi, na verdade, eu acho que até para... pelo menos da minha parte, assim, as minhas dúvidas são sanadas, né? Mas eu acho que o que me fica de reflexão e de meu entendimento é que o SIDICA ele é mais do que 4 paredes e um telhado. E umas paredes coloridas e umas móveis bonitinhos. Exatamente. Ele, na verdade, é uma ferramenta com capacidade real de transformação na sociedade. Então, por isso, parabenizo o teu trabalho. Eu já tive a oportunidade de ir lá várias vezes e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu entendo essa questão da adaptação, acho que é um trabalho longo, acho que Canela tem um potencial para trazer... Claro, a gente fala em trazer empresas, a gente às vezes, como diz o próprio secretário Ismael várias vezes, a gente tem que valorizar as nossas aqui, ao invés de sair buscando empresas em tudo que é lugar. Mas eu acho que Canela é um lugar atrativo, talvez para a indústria limpa, para esse hub de tecnologia, porque a gente tem qualidade de vida, a gente tem uma cidade consolidada, a gente também tem em contrapartida, temos que avançar na questão de inovação, temos que avançar, mas também temos que avançar na questão social. Exatamente. Porque sem uma escola de qualidade, sem uma saúde de qualidade, tu também não consegue agregar isso. Eu acho que uma coisa depende da outra. É tratar as coisas de uma forma global, né? E isso que eu acho que fica o desafio de cidade, mas que bom que a gente tenha algo tão avançado e tão promissor assim quanto o SIDICA e o trabalho que ele faz. Né? Ainda falando da parte da governança do ecossistema, quem a gente trouxe para a governança do ecossistema justamente foram todas as secretarias, né? O secretário Ismael sempre bateu muito nessa tecla, e porque o SIDICA sozinho não faz nada. A gente não adianta, por exemplo, eu tirar da minha cabeça um Instituto Caldeira, um Geração Caldeira, se a gente não conversar com a secretária de Educação e alinhar com eles, entende? Claro. Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, né? Inclusive, todas as secretarias da cidade estão sendo incluídas nesse ecossistema de inovação, porque a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, a inovação, ela é feita, inclusive, dentro do governo. A gente tem dentro do escopo do SIDICA essa questão de inovação no governo, né? Então, a gente também tem trabalhado bastante isso, e isso reflete em todas as secretarias, né? E a gente sozinho, a gente não vai conseguir fazer nada. Não adianta eu querer falar de inovação sem eu conversar com todos, né? Então, essa também foi uma das coisas que a gente, principais que a gente trouxe para dentro do SIDICA,
é essa conversa com as outras secretarias e planejamento junto com eles, né? Então, turismo, a Secretaria de Educação, a gente tem falado muito próximo a eles, né? Fazendo todas as secretarias, na verdade, a gente está trazendo para fazer esse trabalho conosco. Vereador Rodrigo, mais alguma pergunta? Seria isso. Agradeço a oportunidade de estar falando com a querida amiga Gabi e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Gabriela César, Gabi César, deixe uma mensagem aí, por favor. Deixe uma mensagem para o nosso telespectador, para a comunidade de Canela, sobre o trabalho do SIDICA. Bom, primeiro eu quero dizer que o SIDICA está de portas abertas para receber a comunidade. A gente tem essa gama de serviços lá dentro, que é o Cine, que é a Sala do Empreendedor, a Junta Comercial, e a gente está realmente aberto a colaborar no que for preciso. Então, eu peço que sigam o SIDICA nas redes sociais, @SIDICA-Canela, que ali a gente tem as divulgações dos cursos, de tudo que está acontecendo no SIDICA, né? No próprio WhatsApp, que a gente vai colocar ali depois, então, para o pessoal entrar em contato. Mande mensagem para a gente coloca vocês numa lista de transmissão, ali a nossa recepcionista pega as informações de cursos de interesse que essa pessoa tem, para a gente também está tentando se aproximar da comunidade nesse sentido. Não adianta a gente fazer ações que não converjam com o que a comunidade precisa e quer, né? Então, nós estamos disponíveis, estamos abertos, querendo fazer algum evento que seja sempre gratuito, né? Que isso está na lei, então não pode ter nenhum cunho comercial, e que seja voltado para a comunidade e que não tenha cobrança de ingresso. É só entrar em contato conosco, a gente tem agenda, a gente dá um jeito de marcar, eu sou uma pessoa muito disponível e estou tentando fazer de tudo para que a gente consiga trazer a comunidade para dentro do SIDICA. Gabriela César, muito obrigado pela tua participação aqui, diretora do SIDICA, Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela. Muito obrigado pela participação aqui no nosso CâmaraCast. Vereador Rodrigo Rodrigues, obrigado a você também. Eu que agradeço. O vereador Roberto Danani já saiu, né? Foi lá pegar o seu pai, né, depois da consulta. Muito obrigado, Dudu, com a gente aqui, o Eduardo Sauerecin. Obrigado pelo apoio aqui, né, pela direção aqui do nosso CâmaraCast. Obrigado a vocês, um grande abraço e até o nosso próximo CâmaraCast. Let's go.